pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Antes disso, só quero provar aqui, eu recebi algumas reclamações sobre o volume da voz, né? Eu vou ser bem sincero que quando eu fui dar uma olhada aqui no meu YouTube, para mim não teve grandes problemas, né? Mas só para mostrar, microfone traseiro, que é esse microfone aqui, 100, tá 40 decibéis. Sendo que no OBS então tá 50 decibéis de captura. Mais do que isso, não tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que tá tudo certo, tá? Acho que deve estar tudo certo. Pelo menos para mim, tá caminhando o volume, tá tudo certinho. Às vezes, o que pode acontecer é que, às vezes, o YouTube demora para transformar para HD, alguma coisa assim, mas é tranquilo, tá? Não acho que... Pelo menos que eu falei, no meu fone, no fone que eu utilizo em casa, no fone desse aqui, né? O fone de Bluetooth também tá tudo normal, enfim, mas tá aí, tá a prova maior de que tá ajustado o máximo possível, beleza? Bom, Ibovespa, alta de 1%, seguindo com o movimento de alta após a confirmação do fundo aqui nos 101 mil pontos, né? Então, segue com esse movimento de valorização após o rompimento dos 104.400 e um movimento que foi guiado mais uma vez pelo setor de commodities. Hoje a gente teve alta de 5% do minério de ferro na madrugada. No pré-market, os contratos futuros, isso foi de contrato futuro, né? Os contratos futuros seguirem alta de 3%, com notícias, que o governo chinês estaria estimulando a emissão de dívidas das siderúrgicas estatais para expandir a capacidade, dívidas. Isso já era um projeto desde o começo do ano, não é que ficou parado, mas aparentemente agora está ganhando um pouco mais de tração. E aí expandir a capacidade, aumentar a produção de aço. Lembrando que os estoques estão baixos. Hoje, inclusive, saiu uma notícia sobre os estoques de cobre. Sei que é uma outra história, outra commodity para outras coisas, em especial para a parte de tecnologia, mas também os estoques das commodities, pelo menos na China, bem baixo. Tá? E também, um pouco... Além disso, além do minério subindo, o petróleo subindo quantos por cento aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Subindo 2%, Brent, com a redução dos temores sobre uma recessão nos Estados Unidos, após o resultado bem acima do esperado do relatório de emprego na sexta-feira, tá? E antes de falar das ações em especial, aqui falar dos bancos que foram destaque de alta, falar um pouco da agenda econômica, tá? Essa semana a gente tem uma agenda econômica importante em relação à inflação. Amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a ata do Copom, tá? Importante a gente acompanhar para entender como o Copom está lendo mais essa questão inflacionária, né? Também temos, ao longo da semana, dados de inflação importantes. Na quarta-feira, a gente tem o CPI, que é a inflação ao consumidor norte-americano, tá? E na quinta-feira, nós temos o PPI, que é a inflação ao produtor norte-americano. Todos os dados que vão ser divulgados às 9h30. E na sexta-feira, também temos, 9 horas, o IPCA. Todos os dados de abril. Então, semana bem importante do lado de inflação. Bom, voltando para o lado das ações, como eu falei para vocês, o destaque foram os bancos, tá? Vamos colocar aqui. Bradesco subindo, seguindo com o movimento de alta aí, depois do rompimento dos R$14, ainda repercutindo o resultado do primeiro trimestre, cujo lucro foi acima do esperado, e Itaú seguindo, subindo, se consolidando acima dos R$26, em vista do resultado que foi divulgado hoje pela manhã, o resultado aqui foi uma qualidade ótima, consistência na qualidade de ativos, muito por conta da carteira de crédito, que tem exposição a setores menos voláteis, teve uma redução importante da concentração de devedores, isso é muito importante, e teve aumento da participação de empresas com grau de investimento,
né? Então, uma melhora no perfil de rating das empresas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve uma qualidade de resultados excelente. Né? O Itaú surpreendendo. E aqui, né, se confirmar o rompimento dos R$ 26 nessa semana, quem sabe a gente volta para a região dos R$ 28, que foi o ponto de origem de venda. De venda não, né? Quando, em novembro, quando abriu esse gap aqui, foi quando abriu o caminho para voltar para os R$ 23. E foi aqui, né, esse gap aqui foi, além da questão da política, né, das eleições, foi quando o banco falou assim, bom, a gente acredita que, levando em conta do jeito que a coisa vai lidar com o fiscal, a gente diminuiu o guidance para o ano. Então, a gente tem essas questões. Quem sabe a gente chega para cá. E tem gráfico e tem resultado para isso. Tá bom? Destaque também, né, já que a gente está aqui nas ações, já vamos falar do Ibovespa, e aí vamos lá. Ó, aqui é o seguinte, né, Ibovespa tem que seguir acima de 104 mil pontos, foi o último topo rompido. Seguindo acima desse patamar, tem espaço para voltar ali para a faixa dos 107, 108 mil pontos, que foi o último tombo de resistência. É onde o ponto que foi, onde o mercado foi o fundo perdido em fevereiro, que abriu o caminho para essa correção, e foi o último gatilho, né, essa última porrada que deu aqui e devolveu. Então aqui, sem dúvida nenhuma, a região aqui dos 107, 108 mil pontos é uma região de resistência bem importante. Qualquer pullback não deve ser visto como um fim da tendência de alta, né, que foi iniciada, né, com o rompimento de 104 mil pontos. O mais importante aqui é ficar acima dessa média móvel de 21. Ficou acima dessa média móvel de 21, o mercado segue com seu movimento, né, esse viés de alta de curtíssimo prazo que foi iniciado. Beleza? Então, falando ainda das ações, né, Vale, né, por conta do minério de ferro subindo cerca de chegou a tá muito melhor, mas subindo aí cerca de 1%. O importante foi o seguinte, nós conseguimos, a Vale conseguiu voltar a negociar acima dessa faixa dos 69, né, que era o fundo marcado aqui em novembro, aqui um fundo marcado em novembro, e agora, né, aqui vira como principal referência de suporte. Se eventualmente voltar a negociar abaixo desse patamar, a tendência de baixa de curtíssimo prazo segue firme e forte, e papel abre caminho para voltar mais uma vez para 66,70. Segurou por aqui, e especialmente, se não fechar o gap, seria muito melhor, né, fazer um fundo intermediário, né, e conseguiu romper esse 72,50, ou seja, voltar a negociar acima da média móvel de 21, essa tendência de baixa de curtíssimo prazo, ela vai perder bastante força, mas lembrando, só vai ser anulada se voltar acima dos R$75, tá? Petrobras, seguindo também o movimento de alta do petróleo, voltando para o ponto de resistência mais importante. 24,50, 25,50. Aqui a gente já vem falando há algum tempo que é um ponto de resistência onde se você quer fazer parcial, faça parcial. Se você quer vender, venda. Que aqui é uma resistência bem forte, né? Seguindo aquela congestão. Aqui 25, 24,50, 25,50 resistência, 20 com 19 ponto de suporte. E no meio do caminho, 21,80. Tá. Bom, falando de Petro, falamos de Vale, falamos dos bancos, e não podemos falar, né, não podemos esquecer de falar também da curva de juros. Hoje o vértice mais longo, né, o F30, deu uma puxada, as vértices curtos ficaram bem de lado, meio que mercado repercutindo, mas nem tanto. Tá? Mas é bom sempre falar sobre isso, né, sobre política monetária. Nomeação de 2 novos diretores para o Bacen, né, teve o Gabriel Galípolo e o Ailton daqui na Santos. O mais importante é o Galípolo porque ele virou diretor de política monetária. Então ele tem um voto importante. Assim, ele entrar não vai forçar, a crítica assim, não vai forçar o corte de juros, não deve ser, automaticamente os juros vai ser reduzido. Não é isso. O problema não é, né, mas assim, ele deve trazer outros argumentos, né, para que seja assim, que acelere esse processo de queda de juros, né, porque a gente tem aí uma discussão, amanhã a gente vai ver melhor a ata do Copom, né, mas basicamente você não vê tantos argumentos dos diretores
do Bacen falando sobre corte, nada, é muito mais um receio correto, não estou dizendo que está errado, mas é um medo muito maior com relação à inflação do que pensar em cortes de juros. Então talvez ele traga esse viés, não necessariamente vai fazer com que corte a taxa de juros, mas vai trazer esse viés que pode confundir o mercado, não é confundir, mas assim, um outro viés em relação à política monetária. O mercado, eu não acho que é um desastre, não acho que é isso, não. Eu acho que vai ser saudável para a discussão. O problema é que se realmente vai forçar. Se ele eventualmente começar a forçar a barra, e aí realmente não vai ser muito bom, né? Que é uma guerra entre os diretores de política, os diretores do Bacen. Acredito eu, né, que cresce bastante a expectativa da mudança do regime de inflação, que é uma das bandeiras que o Galípolo defende bastante. Tá bom? Bom, de mercado é isso, né? Dos bancos, os bancos foi destaque de alta. Falando aqui, né? A gente teve, por exemplo, também Gerdau subindo 1,20, CSN também subindo 2,7%, enfim, teve uma reação positiva em relação aos commodities, os bancos também ajudando bastante o mercado, e agora a gente vai acompanhar como é que vai ser a reação do mercado em relação a essa faixa dos 105 mil pontos. Esse é o ponto mais importante, beleza? E é isso, pessoal, em relação ao mercado. Dos destaques do dia, né, a gente teve uma queda do Santos Brasil, papel que está uma forte tendência de alta e que o suporte dos R$8 vem sendo um suporte extremamente importante, tá? E um destaque de alta importante é uma retomada de BRF. Para quem está comprado, para quem eventualmente comprou o papel, essa região aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse aqui, ó, essa faixa dos R$7, 7,20 é uma região de resistência bem importante. Por aqui, se você está comprado, vale a pena fazer uma parcial. Beleza? Bom, então é isso, pessoal, que eu tenho a falar para vocês com relação ao mercado. Tamo junto, grande abraço e espero que essa questão do microfone tenha melhorado, como eu mostrei para vocês, e vou mostrar aqui mais. Eu já fechei. Tá no máximo do máximo do máximo. Eu acho que até está estourado o microfone, mas na dúvida é esse que vocês pediram. Tamo junto.